A carruagem de mogno reluzia sob o sol de verão, quando entrou na vasta propriedade dos Almeida e Castro. O casario imponente, com suas colunas coríntias e janelas altas, parecia saudar com promessas de conforto e esplendor. Mas naquele dia, a carruagem não transportava uma visitante ilustre, e sim uma desgraça anunciada. Lady Amélia Catarina de Almeida e Castro, a jovem nobre de compleição acima do que a corte considerava aceitável. Desde os primeiros anos, Amélia fora tida como invulgar, termo eufemístico usado pelos parentes para velar comentários cruéis. Inútil, peso à honra da família. Desajustada. Seu pai, o conde Frederico, orgulhoso e implacável, não suportava a ideia de uma filha que destoasse dos padrões. Ainda que ela herdasse o olhar violeta da mãe e o corte régio do queixo, seu corpo, arredondado e macio, oferecia motivo de chacota em qualquer baile. As damas cochichavam, os cavalheiros faziam apostas sobre o quanto de tecido suas saias poderiam suportar. E por trás das portas entreabertas, crianças sussurravam que o feio era castigo divino. Foi numa madrugada após longas sessões, do deliberé, sobre a salvação da imagem familiar, que o conde reuniu o conselho privado na biblioteca. A sala fedia a rapé e velas queimadas. Os vultos em peles e sedas erguiam copos de conhaque. Quando Amélia finalmente empurrou a porta, veio da assembleia um silêncio cortante. Seus olhos buscaram o rosto do pai, mas encontraram apenas frieza. Ele, de pé, inclinou-se lentamente sobre a mesa de jacarandá, e com voz grave, declarou: por meu único desejo de salvar o nome dos Almeida e Castro, ordeno, minha filha, você irá servir a casa como nunca antes. A partir de hoje, um escravo fará seu único ofício. Vesti-la como prova de sua supremacia redimida, Amélia engoliu em seco. Vestir-se era o ápice de seu orgulho. Jamais permitiria que mãos negras tocassem seus vestidos de veludo. Esses mesmos, que carregavam o brasão da família. A humilhação não era apenas preverrada. Era a própria essência daquele castigo. Na manhã seguinte, ao amanhecer, os criados ajustaram lanternas e abriram as portas da ala oeste, reservada aos servos. Lá, num quarto minguado, iluminoso pela fresta de janelas gradeadas, aguardava Francisco, o homem taciturno, de olhar sereno e postura firme. Sua pele, tingida pelo sol da fazenda, contrastava com o tecido claro de sua túnica simples. Não! Pronunciou palavra ao ser apresentado como o escolhido pelo conde. Amélia, ainda de camisola, envolta em lençóis de seda, sentiu o ar gelar ao ver Francisco. Era a primeira vez que, na segurança de sua alcova nobre, um escravo adentrava com a missão íntima de tocá-la, por vontade de outro. Seu coração bateu forte, não de amor, mas de pavor. Venha, ordenou, a voz trêmula. Ele inclinou o corpo, porém não sorriu nem hesitou. Aproximou-se dos cabides de ferro forjado e retirou o vestido de brocado verde pálido, tão leve e caro que um simples rasgo custaria um ano de trabalho de um criado comum. Desamarrou o cabedal, esticou o tecido e começou a desliçar-o pelas mãos calosas. Cada gesto dele era medido, quase reverente. As mãos negras deslizavam pelo plissado do corpete, ajustavam o decote, alisavam as mangas. Amélia fechou os olhos, envergonhada. Sua respiração acelerou. A partir daquele instante, a antiga aura de dignidade parecia se desfazer em pó. Concluído o trabalho, Francisco endireitou-se e empurrou suavemente os cabelos de Amélia para trás, como se aquele gesto fosse tão natural quanto respirar. Ela recuou, o rosto pintado de ira e vergonha escorrendo pelas bochechas. Eu não permiti que tocasse em mim, sibilou, a voz num fio. Ele inclinou o corpo num aceno contido, a expressão neutra, sem vaidade. Depois, voltou às sombras, aguardando instruções sem protestar. Seguiram-se dias de rotinas cruéis. Ao despontar do dia, o sino anunciava o momento em que Francisco deveria vestir Amélia. O corredor ecoava seus passos cadenciados até a porta do quarto, atrás dela, um silêncio opressivo. E então as mãos calmas, o tecido deslizando, a indignação dela crescendo em rubor. O conde assistia de longe, satisfeito, em cada contorcer de lábios, em cada lágrima retida. Via-se a humilhação florescer. A família, na solenidade do salão principal ansiosa por reencontrar a rana perdida, falava apenas de como Amélia parecia mais dócil, mantida em linha, e todos acreditavam que o pressuposto era apenas moral, ignoravam a profunda dor que corroía o coração dela. Certo dia, um mensageiro chegou com notícias da corte. Um baile seria realizado em 2 semanas. Convidariam duques, marqueses e até membros reais. O conde, seguro de que a nova Amélia brilharia, anunciou à filha que se alistaria sua presença. Amélia sabia que no baile
Viria o julgamento final. Passaria pela apreciação de toda a sociedade. E dentro de si, um grito silencioso ecoava. Por que manter vivo este corpo que tanto me envergonha? Na véspera do baile, exausta pelos dias de tarefas e olhares, Amélia adormeceu com as mãos trêmulas. Sonhou com o barulho de correntes, com rostos distantes condenando-a ao ostracismo eterno. E acordou suada, o coração batendo feito tambor de guerra. Pela manhã, Francisco surgiu com o vestido mais esplêndido. Um manto branco de renda intrincada, bordado com fios de prata. Ele o posicionou sobre um manequim de madeira, mas antes de retirá-lo, aproximou-se dela. Ergueu uma mecha do cabelo ruivo. Seus dedos calmos seguraram o elástico que prendia o coque. Num movimento suave, desatou-o, deixando que os cabelos caíssem em cascata pelos ombros dela. Amélia, com os olhos marejados, arregalou-se. Nunca permitira que ninguém tocasse seu cabelo, menos nem mesmo a mãe, quando a penteava em infâncias frias. Mas havia algo no olhar dele. Nenhuma tristeza, nenhuma piedade ostentada, apenas atenção. Deixe-me ajudá-la. Milady menos, disse ele, finalmente quebrando o silêncio com a voz rouca e serena. Ela mordeu o lábio, lutando contra o orgulho que cuspia no peito, e no reflexo, afastou-se. Eu me viro sozinha, respondeu, a voz dura, mas a garganta embargada. Ele apenas recuou, respeitando o espaço dela, e voltou ao vestido. Enquanto fechava os últimos botões atrás dela, Amélia sentiu o toque fugaz de seus dedos na pele nua das costas. Armchoke percorreu-lhe a espinha, e, pela primeira vez, não sentiu vergonha. Sentiu sutil curiosidade. Quando ela pisou no corredor principal, vestida como uma noiva, todos ficaram em silêncio. O conde, orgulhoso, apresentou-a aos convidados que chegavam. Amélia sorriu mecanicamente. O corpo esticado em postura ríspida, os olhos vagos. Ao longe, Francisco permaneceu na soleira do corredor, encostado à parede, assistindo. Em seu olhar, não havia riso, não havia escárnio. Havia um brilho singelo, quase imperceptível, como se enxergasse, por trás da armadura de seda e renda, algo mais profundo na alma de Amélia. Aquela admiração contida menos desde o primeiro instante em que ele desamarrou o seu corpete. Ele via nela, não um peso de família, mas uma mulher inteira, digna de respeito. E naquele instante, enquanto as carruagens partiam para o baile, e o sol desaparecia no horizonte, Amélia compreendeu que, em breve, algo inesperado aconteceria naquele castigo que se tornara prisão. Ainda não sabia o que, mas sentiu, pela primeira vez, uma faísca de esperança. As primeiras luzes do amanhecer mal tingiam o céu de cinza, quando o sino da senzala ecoou pelos corredores silenciosos da ala oeste. Para Amélia, cada alarme matinal era um lembrete cruel de sua nova realidade. Não era mais a jovem nobre que acordava num leito de plumas e cetim, mas uma forasteira em terreno estranho, submetida à rotina de quem fora considerado indigno de conviver entre iguais. Ela abriu os olhos num sobressalto, tateando o colchão rústico de palha. O cheiro de feno e terra úmida invadia o quarto modesto menos contraste, tão agudo com os aromas de incenso e pomadas perfumadas que antes a embalavam. A porta rangeu, quando se abriu, revelando Francisco, trajando sua túnica simples, porém impecável na postura. Ele segurava, como sempre, a bandeja de madeira, um pão duro, uma tigela rasa com mingau aguado e um jarro de água. Levante-se, Milady menos, disse ele, a voz suave, sem qualquer traço de prazer ou escárnio. Amélia enrijeceu-se. A tigela bateu com um leve estalo sobre o chão de tábuas. Ela virou o rosto, recusando o alimento e o olhar dele. Não me prive disso, rosnou, erguendo-se com dificuldade. O corpo ainda doía dos nós de tensão e das constantes posturas rígidas, para satisfazer o orgulho de cada visitante. Francisco permaneceu imóvel, sem pronunciar palavra. Ele simplesmente esperava. Amélia agarrou o pão, esmigalhou-o entre os dedos e atirou-o contra a parede, espalhando migalhas sobre o piso. O mingau ficou intacto, a tigela tombando ao lado de sua cama. Ele abaixou-se para recolher os pedaços, limpando tudo com uma paciência quase religiosa. Amélia deu as costas e enfiou os pés descalços nas sandálias de couro cru. O frio da madeira gelou-lhe a planta dos pés. Mas ela caminhou até a porta sem olhar para trás. Vista-se, ordenou ele, apontando para o caixote onde estavam seus vestidos de trabalho. Saias simples, camisas de algodão cru, avental, eram peças tão diferentes das sedas e rendas que já parecera que elas escolhera para servir de afronta. Ela arrancou o corpete e a saia nobre, jogando-os num canto escuro, e enfiou o braço na roupa áspera. Cada fio parecia cortar sua pele. O aperto do tecido bruto sobre o corpo gordo ferroale. A vaidade era como vestir uma armadura de humilhação. Ao descer os degraus em direção ao pátio interno,
Sentiu olhares de escravos que iam iniciar o serviço. Alguns viraram o rosto. Outros cochicharam entre si, lançando-lhe olhares de compaixão disfarçada ou curiosidade. Ela reagiu urinando. Um riso ríspido, como se esse simples toque de realidade a fortalecesse. Francisco apresentou-lhe as tarefas do dia: varrer o terreiro, recolher o esterco de animais, carregar baldes d'água para o tanque. A cada instrução, ele se adiantava, para lhe mostrar a melhor forma de segurar a ferramenta, como se ela fosse uma iniciante completamente inútil. Amélia rangera os dentes, sentindo o sangue pulsar nas têmporas. Eu sei o que fazer, menos cuspiu. Enquanto pegava a vassoura de galhos secos, ele apenas assentiu, e manteve-se eu ao lado dela. Os passos lentos, prontos para ajudá-la. Sei fós preciso, mas sempre em silêncio absoluto. Nenhuma palavra de consolo, nenhuma repreensão. Essa ausência de reação era, para ela, uma humilhação ainda maior do que qualquer grito ou escárnio, sob o sol que crescia no céu. Amélia sentiu o corpo pesar a cada movimento. As calças de algodão se encharcaram de suor, e a barra úmida grudava na pele. Ela varreu folhas murchas, tirou lama de frestas, e, quando acreditou que os preparativos no pátio haviam acabado, ouviu o latido de cães. 2 mastins surgiram do portão, farejando o ar e avançando em sua direção. Num impulso de medo e orgulho, ela largou a vassoura e ergueu as mãos como se preparasse para enfrentar inimigos, não servos. Os cães randaram-lhe as pernas. Uvanda. Francisco aproximou-se, murmurou alguma voz baixa, e os animais pararam, sentando-se obedientes. Amélia compreendeu. Ele treinara os mastins para protegê-la, mas em vez de agradecer, ela sentiu-se ainda mais acorrentada àquele homem, que sem palavras, lhe mostrara mais atenção do que o próprio pai. Terminada a tarefa do pátio, Amélia compreendeu que não poderia voltar ao quarto antes de cumprir cada atividade do cronograma. Francisco conduziu à horta, ordenou que colhesse ervas, arrancasse capim e recolhesse vegetais para o feijão e o milho. Ellery, largando as cenouras no chão, e o randoou com desprezo. Isso é trabalho para escravos de segunda categoria, não para nobres. Ele permaneceu impassível, mas segurou seu pulso quando tentou se afastar, guiando-a para o lugar correto. O toque foi brusco e firme, mas não houve crueldade. Era apenas a força necessária para garantir que ela cumprisse a obrigação. No meio da horta, o calor e o esforço despertaram nela uma cólera primitiva. As mãos se enrugaram, os calos doídos. Em prantos, ela chutou o solo, olhou para o céu, e soltou um grito de angústia. Por que está fazendo isso comigo? Por que não responde? Por que? Francisco soltou-a. Virou-se, pegou uma garrafa de água, e se aproximou. Estendeu-a sem dizer uma sílaba. Amélia engoliu o líquido em goles largos, a garganta ardendo. Ao erguer os olhos, ele estava a um palmo de distância, observando-a. Ela viu, pela primeira vez, o limite tênue entre a paciência e a indiferença. Ele poderia tê-la humilhado com um tapa, uma palavra rude, mas preferia a neutralidade, e isso a consumia. À tarde, após o almoço formado de feijão, carne enxugada, ao sol e mandioca, veio o momento mais cruel. O banho, no tanque comunitário. Os escravos se despejavam nus num tanque de pedra, mergulhavam-se e lavavam-se sob a água fria de nascente. Para Amélia, que sempre tomara banho em cubículos fechados, com vapor e essências perfumadas, a simples ideia a repugnava. Não irei, declarou, jogando a tigela vazia na mesa. Francisco aproximou-se, pegou-a pelo braço e a conduziu ao tanque. Quando ela conseguiu se soltar, esteve a seus cotovelos, jogou-a de frente contra a borda e segurou-lhe os ombros, enquanto ela se sentia tomada pela água gelada. A roupa grudou em seu corpo, revelando cada curva que antes vestes opulentas escondiam. O frio transpassou-lhe os ossos. Os escravos ao redor pararam o que faziam para observá-la. Havia ali a nobre caída, sendo lavada como se fosse um objeto abandonado. Ela se debateu um instante, gritando palavras inaudíveis, mas Francisco a segurou firme até o último fiapo de sujeira desaparecer. Só então a soltou, e ela emergiu, tremendo, os cabelos encharcados, cobrindo-lhe o rosto inchado pelas lágrimas. Os escravos desviaram o olhar, envergonhados pela violência física que testemunhavam. De volta ao quarto, Amélia jogou-se na palha e chorou como nunca antes. O corpo latejava, a alma ardia de indignação. Francisco permaneceu do lado de fora, parado, sem reagir. Pela fresta da porta, ela o viu com o rosto sério, mas olhos úmidos. Havia ali um sentimento que ia além da compaixão. Talvez surpresa pelo poder de reação dela, ou talvez melancolia ao perceber o quanto fora ferida. Naquela noite,
Amélia não teve força sequer para retirar as roupas lamacentas. Deitou-se sobre o colchão ainda coberto de palha, as vestes molhadas formando um tapete gelado sob seu corpo. Francisco apareceu com uma lamparina e um pote de água morna. Ele entrou, colocou ambos ao seu lado e se agachou. Não precisa agradecer, disse, baixinho, preparando-se para sair. Ela ergueu o rosto, encarando-o com olhos que ardia de raiva e confusão. Por que faz isso? Perguntou, a voz embargada. Ele hesitou, como quem busca a melhor forma de explicar gestos que não deveriam ser compreendidos, mas que falavam por si só, porque ninguém merece sofrer sozinho. Murmurou e se retirou. Sozinha, Amélia sentiu um nó de vergonha e ressentimento se formarem no seu peito. Aquela ajuda silenciosa, sem ostentação, infligia-lhe uma humilhação, para a qual não tinha defesa. Sabia, no fundo, que não era desprezo do mundo que a ferira, mas o cuidado discreto e paciente de um homem que, apesar do tudo, recusava-se a revidar. A partir daquele dia, a rebeldia de Amélia se intensificou. Cada tarefa se transformava em palco de sua fúria contida e seu orgulho derrubado. Francisco, por sua vez, continuava firme, indiferente às provocações e atento às necessidades dela. Seu silêncio era como um espelho que lhe refletia cada imperfeição, física e moral, e isso a corroía. Enquanto a lua subia no céu por trás das colinas, Amélia permaneceu acordada, sentada sobre o colchão. A cada ranger do piso, ela imaginava o escravo voltando para ajudá-la, mas em vez de ódio, o que sentia era uma solidão avassaladora. Pela primeira vez, não desejava a companhia dos nobres, apenas a presença enigmática de Francisco, o homem que não lhe dissera uma palavra sequer, mas cujos gestos haviam começado a penetrar as defesas de seu orgulho. No silêncio daquela noite, ela soube que a humilhação ainda era apenas o começo, pois algo dentro dela começava a se romper, abrindo espaço para emoções que, já me imaginara sentir. O alvorecer tingia o céu de tons pálidos, quando Amélia despertou com o corpo ainda dolorido. As tarefas extenuantes das semanas anteriores haviam deixado marcas, calos nas mãos, músculos rígidos e uma fadiga constante. Ainda assim, quando seus olhos se abriram, o primeiro pensamento foi o mesmo de todas as manhãs. Francisco estaria ali, em silêncio, pronto para ajudá-la. Ela empurrou os cobertores de palha e sentou-se no canto do leito improvisado. Por um instante, o mundo voltou a aparecer, o quarto nobre da família Almeida e Castro. Serviço de cetim, topites mátios, espelhos dourados, mas o golpe da lembrança foi brutal. Respirou fundo, e a imagem sumiu, dando lugar às senzalas simples, às tábuas rústicas e ao cheiro de terra úmida. Francisco entrou pouco depois, segurando uma bacia com água morna e uma tigela de mingau, mais grosso que o de costume. Parou à beira da cama, antes de pronunciar qualquer palavra, e deixou os mantimentos sobre um caixote. Seu corpo, ainda erguido pela disciplina escrava, tremia levemente, não de fraqueza, mas de um esforço contido para carregar o peso de tantas reações não emitidas. Amélia fitou-o por um instante, pinçando os lábios. Pensou em recusar o café da manhã, mas dormira pouco. A noite fora de pesadelos. Via seu corpo gordo preso em correntes, flutuando em um mar escuro. Ao acordar, a lembrança do toque firme de Francisco a trouxe de volta ao chão. Obrigada menos, disse ela. Por fim, a voz rouca. Ele inclinou levemente o corpo, em um gesto que podia ser confundido com humildade, mas que revelava respeito. Não, respondeu. Aproximou-se da bacia e começou a ensaboar, com um pano grosseiro, o braço esquerdo dela, ainda manchado pelos remendos de lama da véspera. Cada roçar de pano retirava não apenas a sujeira física, mas também fragmentos do orgulho ferido de Amélia. Enquanto ele trabalhava, ela pensou na contradição que se formava em seu peito. Sentia-se agredida por aquele homem, mas ao mesmo tempo, aliviada por não sofrer agressão real. Francisco não a humilhava. Ele a tratava com a mesma dignidade que um senhor nobre exigiria. Essa diferença sutil e poderosa penetrava em sua alma orgulhosa. Quando ele virou a bacia, como se escoasse as impurezas, Amélia fechou os olhos. Não queria vê-lo curvar o corpo, para enxaguar o pano, ou ouvir o silêncio carregado de significados. Mas o gesto mais inesperado aconteceu quando ele passou a toalha por suas costas. Levantou-a com cuidado, certificando-se de manter o equilíbrio de cada curva. Nesse breve contato, ela sentiu algo mais forte que vergonha. Uma confiança tímida, mas real. A peça, de algodão mais refinado, tinha ganho discreta, barra bordada, por ele mesmo, nos raros momentos livres. A costura modesta contrastava com a origem humilde do tecido, mas para Amélia, simbolizava cuidado e atenção. Perguntou-se quando, exatamente, ele encontrara tempo para aquele bordado, mas não ousou perguntar.
Ao descer ao pátio, encontrou os outros escravos reunidos em roda, aguardando as ordens do capataz. Quando a viram, muitos desviaram o olhar, mas alguns trocaram sorrisos discretos, compreensão, solidariedade e, por vezes, um toque de orgulho pelo escravo que não se curvava diante de uma nobre em crise. Dia começaria com a tarefa de consertar o cercado das ovelhas. Francisco guiou Amélia até ela, entregando-lhe um martelo e pregos. Ensaiou um breve ensinamento sobre como bater cada prego, como alinhar as ripas de madeira. Com paciência infinita, ela reprovou cada orientação, mas ao erguer o braço, pela 100ª vez, percebeu que suas instruções, menos mesmo não solicitadas, tinham fundamento, quando um dos postes teimou em rachar sob o golpe, desajeitado do martelo, empunhado por Amélia. Foi ele quem segurou o pedaço de madeira, sustentando-o, para que ela pudesse pregar com mais firmeza. O toque de suas mãos envolta no tecido grosso do avental causou um pequeno choque de eletricidade no corpo dela. Mais uma vez pensou: por que não me humilha? Em vez disso, ajudava menos a... Em que mundo um escravo cuidava tão diligentemente de uma dama que insistia em desprezá-lo? O sol atingia o zênite, quando Amélia sentiu a cabeça girar. O esforço físico, combinado à tensão nervosa, a enfraqueceu, caiu de joelhos, pressionando uma mão contra a testa. A garganta fechou. O coração bateu descompassado. Francisco largou o martelo. Apressou-se a sustentar suas costas, murmurando palavras calmas. Respire devagar, milady. Ele apoiou-a contra uma árvore frondosa e pegou sua garrafa de água. Enquanto ela bebia, ele passou um pano úmido na nuca dela, aliviando o calor. Amélia levantou os olhos. A visão turva. Não havia no rosto dele nada além de compaixão, um sentimento que seus pares nobres jamais expressariam em público. Quando recuperou o fôlego, tentou erguer-se para retomar a atividade, mas ele impediu. Descanse um momento. Ela praguejou, mas ficou imóvel. O soldado em queisumes internos agora se dobrava ante a autoridade silenciosa dele. Francisco sentou-se ao lado dela, ajeitou o corpo de modo que não escorregasse pela raiz exposta da árvore, e tirou de uma sacola de couro alguns pedaços de pão, feito com farinha mais grossa. Partilhou metade com ela. Você precisa comer, disse, entregando-lhe o alimento. Amélia hesitou, vendo o gesto como mais uma humilhação, mas a fome falou mais alto. Quando mordeu o pão, sentiu o sabor rústico e terroso derreter-se em sua boca, e percebeu que nunca aquele alimento simples soubera tão reconfortante. Observou-o comer ao seu lado, cada mordida dada com uma serenidade que a magoava e ao mesmo tempo fascinava, enquanto mastigava. Ouviu um estalo no pulso. Francisco descuidadamente havia roçado o cotovelo na luva suja de tinta do cercado. Ele se desculpou numa inclinação de ombros, mas não tirou a mão menos. Manteve o contato breve e forme. Amélia sentiu um arrepio e desviou o olhar. Por que não desiste? Perguntou, entre dentes. Ele permaneceu calado. Ela virou o rosto, mas notou que, mesmo sem resposta, ele sustentava o olhar. Havia ali uma força que não vinha do ofício, ou da obrigação, mas de uma convicção íntima de que, mesmo diante de humilhações repetidas, permaneceria íntegro. O silêncio que se seguiu não era vazio, era carregado de verdades não ditas. Amélia compreendeu que por trás da postura taciturna, existia um homem que não se quebrava menos, nem pelo peso do seu rancor, nem pelo ódio que nutria de uma classe que o desprezava. Ele era o reflexo de uma honra maior do que aquela propagada nos salões da corte. Uma honra esculpida no trabalho diário, na compaixão contida e na recusa a usar da força para humilhar. O sol começou a descair quando retomaram o trabalho. A cada prego cravado, a cada ripas alinhada, Amélia notava pequenos sinais de cansaço no rosto dele. Uma mancha de suor na testa, um fio de cabelo rebelde colado à pele. Mas ele não se queixava, não recuava. E cada gesto seu, tão distante da violência, era um lembrete dolorido de que sua própria brutalidade vinha, não de mãos fortes, mas de um coração preso ao orgulho. Naquela tarde, o capataz observou o progresso e aprovou o serviço. Quando se afastou, chamou Francisco. Bom trabalho, Francisco. Continue ajudando-a. O tom de respeito do capataz surpreendeu Amélia. Era a primeira vez que alguém, além de Francisco, tratava aquele homem com deferência. Ela ergueu o olhar, mas ele desviou o rosto, como se quisesse apagar o momento, ao regressarem para a senzala. Amélia percebeu que já não sentia o mesmo desgosto ao lado dele. O peso de sua repulsa inicial começava a se dissolver. O corpo que antes se enrijecia ao toque dele agora relaxava, consciente de que não sofria agressão. Quando chegaram ao quarto, Francisco apoiou suas ferramentas num canto e pegou o bordado, que vinha trabalhando em segredo. Apresentou-o a Amélia.
Uma pequena tapeçaria com a silhueta de duas figuras se encontrando, uma dama curvada e um homem ereto, mãos unidas em comunhão. Os contornos eram simples, quase rústicos, mas a mensagem era clara. Ela não estava sozinha. Amélia tocou a tapeçaria, sentindo os fios ásperos sob os dedos. As palavras lhe escaparam dos lábios. Por que faz isso? Ele olhou-a nos olhos, e pela primeira vez falou. Porque vejo em você alguém digno de respeito. O silêncio, que se segue, foi carregado de emoção. Amélia sentiu as bordas do orgulho se romperem, deixando entrar um lampejo de ternura. Anda na Waymore, algo mais tênue, mas muito mais poderoso que o ódio. Antes de partir para suas funções noturnas, Francisco inclinou-se e, um selinho suave na testa de Amélia. Não de condescendência, mas de cuidado paternal. Ela tateou o local, surpresa pelo calor que ainda persistia em sua pele. Quando ele saiu, Amélia recostou. Sem nas tabuas. O coração acelerado. Pela primeira vez, ela percebeu que o castigo imposto havia se transformado num espelho que lhe mostrava aquilo que o orgulho nobre não conseguia. A força gentil de um homem que não se quebrava, mesmo diante da tormenta. E na quietude daquela noite, ela soube que a história entre eles mudaria para sempre. A aurora ainda tremulava no horizonte quando Amélia despertou com um nó de curiosidade e receio no peito. Na noite anterior, sonhara com um toque doce de Francisco sobre sua pele e acordara sentindo o calor do sonho se estender, como uma chama branda em seu corpo. Eo descobriu sua túnica limpa menos aquela que ele mesmo lhe dera. Menos cuidadosamente posta sobre o baú de tábuas, ela a vestiu devagar, os dedos deslizando pelo tecido amacietado pelos inúmeros lavagens. Cada dobra parecia sussurrar a presença dele, ausente, mas ainda viva em cada fibra. Ao descer os degraus de madeira, encontrou Francisco já esperando, o olhar fixo, o rosto suavizado pela luz tênue do amanhecer. Bom dia. Milady menos, murmurou ele, inclinando-se num gesto que beirava reverência. Ela sentiu o coração disparar. A simples entoação de Milady saía agora sem sarcasmo, como uma saudação verdadeira. Em resposta, sorriu com timidez, e ao fazê-lo, percebeu pela primeira vez que seus lábios, antes endurecidos pelo orgulho, podiam se abrir para algo mais suave, o aprendizado mútuo naquela manhã. Francisco preparara uma tarefa diferente. Limpar e polir as ferramentas de arar e semear. Era trabalho de precisão, que exigia calma e paciência. Ele entregou a Amélia uma escova de crina e um pano de cânhamo. Ensine-me, disse ela, a voz quase inaudível. Ele arqueou a sobrancelha surpreso, mas não hesitou. Aproximou-se, colocou a escova na mão dela e inclinou o corpo para lhe mostrar o movimento certo. Pancadas suaves contra o ferro, seguindo o veio do óxido para arrancar as manchas. Enquanto trabalhava, Amélia reparou na firmeza de seus dedos, no ritmo compassado do braço, na respiração que marcava cada gesto. Em vez de impaciência, ele demonstrava orgulho pelo objeto restaurado, e ela, por sua vez, sentia crescer uma admiração silenciosa, pelo ofício menos algo que jamais imaginara aprender. Com o passar das horas, deram risada pela primeira vez. Um estalo da madeira rachando arrancou de Amélia um suspiro contido, e Francisco Lanculi, um olhar cúmplice. Ela soltou o riso, baixo, tremendo. O som, tão feminino e delicado, encheu o pátio como uma canção inesperada. Ele correspondeu com um sorriso recatado, sem expor os dentes, mas fazendo brotar linhas de doçura nos olhos, depois de polir cada punho de enxada. Ele apresentou-lhe o próximo passo. Amolar a lâmina no seixo giratório. Colocou a mão sobre a dela, guiou o movimento, e um arrepio percorreu-lhe o braço. Amélia olhou para baixo, corada, o coração latejando como tambor de procissão. Era um simples toque menos, mas para ela significava a quebra de distâncias sociais, que jamais questionara. Dança ancestral. O sol atingia seu zênite quando o capataz chamou Francisco para verificar as fileiras de sementes semeadas nos canteiros. Amélia sentiu um baque no peito ao perceber que ele se afastaria, sem saber por quê. Tocou o braço dele. Espere. Susher. Ele voltou o rosto, curioso. Ela respirou fundo. Pode me mostrar aquela dança, a que mencionou ontem, quando falava dos antigos cantos da fazenda? Francisco a olhou surpreso. Há 2 dias, em conversa breve, contaram-lhe sobre as celebrações de colheita, quando os fazendeiros africanos dançavam sob a lua, celebrando a vida mesmo em cativeiro. Amélia ouvira distraída, mas algo em suas palavras despertaram-lhe vontade demais. É perigoso, respondeu ele, a voz baixa. Apenas me mostre, implorou ela, os olhos brilhando. Ele hesitou, mas vendo a determinação no rosto dela, afastou-se alguns passos, baixou-se, ergueu as mãos num gesto ritmado. A música veio de seu corpo, um tamborim imaginário, batidas na palma,
passos leves no chão de terra. Os ombros balançaram, os quadris marcaram o compasso ancestral, e a expressão dele ficou séria, reverente, como quem invoca antepassados. Amélia observava cada centelha de movimento. Quando ele finalmente estendo-lhe a mão, venha, ela aceitou e, desajeitada, tocou seu pulso. Francisco sorriu, guiou seus pés. Um passo para frente, um para trás, giro suave. Os tornozelos dela se aqueceram na dança. Sentia-se, pela primeira vez, dono de seu corpo sem ver a si mesma como objeto de escárnio. A dança durou poucos minutos, mas fez o tempo esticar-se em eternidade. Quando terminou, Amélia respirava ofegante. Sentiu a mão dele deslizar da sua, mas o calor do contato permaneceu. Por um instante, permitiu-se encarar os olhos dele, profundos como poços de silêncio. O que viu ali foi mais do que proteção ou respeito. Era afeição não disfarçada. Primeiro toque verdadeirona, tarde daquele mesmo dia. O destino lhes reservou uma prova de urgência, uma vaca doente, empacada na baia. O capataz pediu ajuda urgente. Francisco conduziu Amélia até o estábulo. A fera gemeu, assustando-a. El passou o braço em volta de seu ombro e sussurrou: "Fique atrás de mim." Ela obedeceu, encostando-se ao corpo forte dele. Um aroma terroso, misto de couro e urtiga, envolveu-a. Francisco acariciou a cabeça do animal, acalmou-o, depois guiou-o para um canto. Amélia ao lado, segurou o jarro de água para lavá-lo, mas a vaca se desvencilhou e ela quase caiu. Francisco segurou-a pela cintura, firme. O corpo dela colou-se ao dele, e o toque durou um segundo menos, mas nele cabia toda a ternura de semanas de dedicação. Amélia sentiu um calafrio que emanou da cintura até a nuca. Quando recuou, seu olhar encontrou o dele. Ele não desviou. "Obrigada menos", murmurou ela. Ele sorriu, um traço breve, e balançou a cabeça. "Você foi corajosa." A aceitação, silenciosando. Fim do dia, voltaram em conjunto. Amélia seguia alguns passos atrás, mas em vez de apressar o passo, permaneceu consciente de sua presença ao lado dele. Quando pisaram na soleira do quarto improvisado, Francisco guardou a lanterna e, pela primeira vez, deixou o silêncio ser quebrado por um suspiro dela. "Francisco." Ele ergueu os olhos, atento. "Eu sinto algo estranho quando estamos juntos." Ele inclinou o corpo, prestando atenção a cada sílaba. Amélia cruzou os braços e, ajeitando a túnica, continuou: "Medo, vergonha? Ou algo que não sei nomear?" Ele se aproximou sem pressa. Parou a um palmo. Seu olhar era cálido e seguro. "O que quer sentir?" perguntou. A voz suave. Amélia engoliu em seco. Hesitou. "Felicidade." "Talvez." Ele não respondeu, mas ergueu a mão e tocou-lhe o queixo, num gesto de quem corrige um véu. O contato, leve como uma pétala, elevou-lhe a face. Os olhos dela se encheram de dúvida e desejo. "Você merece", disse ele, quase num sussurro. O silêncio que dita tudo assentados lado a lado no alpendre improvisado, os pés de Amélia e Francisco mal tocando o chão, contemplavam o céu rubro do entardecer. O vento trazia o doce perfume do capim florido. Ela manteve-se, em silêncio, mas sentia o pulso ecoar nos ouvidos. Ele estendeu o braço e encostou no dela menos sem segurar, apenas encostar. Foi o gesto mais íntimo até então. Amélia não retirou o braço. Seu corpo relaxou. As defesas vieram. Abaixo por minutos que pareceram horas eles permaneceram assim. Não precisaram de palavras. O simples calor, a proximidade, a partilha do espaço foram a prova de que algo profundo brotava entre os dois. Quando a lua surgia atrás das nuvens, Amélia finalmente falou, num fio de voz: "Eu confio em Volca." Ele ergueu o rosto para o dela, o sorriso então aberto e sincero. Num impulso, ela deitou a cabeça em seu ombro, como uma criança que busca consolo. Francisco envolveu-a no braço como um escudo. E ela sentiu, pela primeira vez, que podia relaxar de verdade. A noite desceu com estrelas timidamente cintilando. Era a primeira vez que Amélia não tinha a sensação de solidão. Apesar de estar longe de sua antiga vida, tinha ao lado um homem de coragem e ternura, que rompera barreiras sem trocar insultos, ou exibir poder. A intimidade que antes lhe parecia inaceitável transforma-se em porto seguro. E enquanto os grilos cantavam no silêncio da fazenda, Amélia restou sentada ao lado de Francisco, sem dizer nada, mas pela primeira vez, aceitando sua presença como um conforto maior do que o orgulho jamais proporcionara. Alvorecer trouxe consigo um murmurinho nas estâncias nobres e nos corredores do poder local. Circulava o boato de que Lady Amélia, a nobre obesa dos Almeida e Castro, não mais se afastava do escravo Francisco. As notícias, inflamadas por cotitos maldosos, chegaram primeiro às criadas da Casa Grande, depois ao capataz. E, enfim, aos ouvidos do conde Frederico,
na grande sala de visitas, cujas paredes eram cobertas por tapeçarias seculares e retratos emoldurados de ancestrais. Orgulhosos, o conde recebeu o administrador da fazenda. Seu semblante, sempre, agora se marcava por uma sombra de ira contida. Conte-me, exigiu o conde, pousando a taça de conhaque sobre a mesa de jacarandá. O que andam dizendo por aí? O administrador, corpulento e sempre muito segurança em suas palavras, engoliu em seco, apertou o lenço branco e, num suspiro, respondeu: Milord, surgiram relatos de que a senhorita Amélia tem sido vista percorrendo o pátio ao lado de Francisco, rindo com ele, e até ouso dizer, oferecendo ajuda nas tarefas mais árduas. As outras senhoras sussurram que há uma afeição ali. O conde ergueu a sobrancelha direita, arqueada numa expressão de desdém. Uma afeição? Repetiu, em tom gélido. Ora, que venham os ouvidos dos Almeida e Castro lembrar-se de seu orgulho. Toda essa confabulação não passa de intriga de criadas e capatazes. Mas o administrador balançou a cabeça. É mais do que intriga, milord. Mesmo entre os escravos, Francisco não é visto da mesma forma, desde que, em meio a uma tempestade, salvou milady Amélia de um galho que se soltou do celeiro. Eles dizem que ela quase chorou nos braços dele. Estas palavras inflaram o rubor de ira no rosto do conde. Ele se levantou, andando de um lado a outro, o rabo do casaca roçando o tapete persa, que eles chamem covardes e traidores os que agem. Assim, vociferou: se essa imprudência continuar, darei ordem para que Francisco seja punido, e, se necessário, vendido. Naquele instante, a condessa, mãe de Amélia, entrou na sala, elegante como sempre, embora um tanto pálida. Seu olhar encontrou o do marido, e, antes que ele pudesse proferir novas palavras, suspirou: Frederico, sabemos que Amélia foi humilhada para cumprir um propósito de defesa do nome da casa, mas se há incluso afeição, é vergonhoso. Conde voltou-se, rígido, mais vergonhoso. Ainda seria permitir que a nobreza fosse despojada de sua autoridade. É preciso restabelecer a hierarquia. A condessa então sugeriu que Francisco seja transferido para outra fazenda. É, um meio termo. O conde fechou os punhos. Transferido, não basta. Ele será punido e vendido. Hoje, enquanto isso, no alpendre da senzala, Amélia e Francisco tomavam o último instante de descanso antes da labuta diária. Ele falava, em tom grave, sobre a necessidade de manter os currais limpos antes da chegada da caravana de bois. Ela, debruçada na balaustrada de madeira, revirava as palavras em sua mente, ansiosa e inquieta. Notou no canto do olho o capataz se aproximando, estalando o chicote de couro contra a bota. Francisco, chamou o chefe. Impando-o, vinde à casa do senhor. Ele olhou para Amélia, expressando preocupação, mas ergueu o queixo, e seguiu o capataz. Amélia sentiu o coração acelerar. Uma sensação quente e aguda, que ultrapassou o medo e se tornou desespero. O que foi? Perguntou. Quando o viu parado diante dos portões da casa grande, milady, perdoe-me, começou Francisco, a voz embargada. Não posso dizer. Ele fez um gesto de despedida e adentrou o saguão. Amélia correu atrás dele, mas o capataz fechou a porta atrás do escravo, como se fechasse uma cela de prisão. No corredor principal, longas tochas iluminavam os medalhões de bronze e o fresco no teto. Amélia deslizou-se até a porta entreaberta. O conde, a condessa e todo o conselho de família estavam reunidos ao redor de Francisco, que permanecia de olhos baixos, amarrado pelos pulsos com cordas de cânhamo. O corpo tenso denunciava medo, mas o rosto conservava a mesma serenidade de sempre. Vocês ousam menos, começou o conde, a voz retumbando pelas paredes, quebrar a ordem natural com insensatas amizades. Amélia empurrou a porta e entrou, todo o coração batendo como um tambor de guerra. Francisco ergueu o olhar, seus olhos, encontrando os dela, pedindo silêncio e coragem. Pai menos, chamou ela, a voz entrecortada. Por que faz isso? O conde franziu a testa, o olhar mortiço. Amélia, mantenha-se atrás de mim, menos ordenou, tentando um tom paternal. Ele não fez nada de errado! Exclamou ela. Os ombros se ergueram num gesto de desafio. Foi você quem o puniu sem motivo. O conde ergueu o queixo. Motivo? Ele desobedeceu à hierarquia. Um escravo jamais deve se permitir afeição a uma dama nobre. A condessa esfregou as mãos, nervosa. Frederico, escute a filha. Mas o conde foi implacável, Francisco. Por traição, será submetido ao pelourinho amanhã, ao alvorecer. Após, seguirás para leilão. Virou-se para Amélia, com voz ríspida. E tu serás removida da casa, até que o escândalo acabe.
Amélia sentiu as pernas fraquejarem. A expressão de Francisco se contraiu num misto de dor e resignação. Ela avançou um passo. Mas... O conde gesticulou para o capataz. Levem-na para o quarto da antiga aia, que ela pague pelo seu atrevimento. No pequeno quarto úmido, onde antes poucas moças humildes tomavam repouso, Emília sentou-se na cama escura de madeira. As paredes cerradas refletiam o som do relógio de parede, marcando cada segundo com inspeção cruel. Lágrimas escorreram Emily sem pudor, não apenas de medo, mas de raiva, impotência e, sobretudo, de arrependimento. Francisco foi conduzido para a masmorra próxima à cozinha. As correntes foram colocadas com cuidado, mas era evidente o corte dolorido em seus pulsos. Ele permaneceu de pé, ereto, os olhos fitos no chão. Quando o porteiro bateu na grade para avisar que deixaria à disposição do conde as chaves da cela, Francisco falou-me lá de Emília. Diga-lhe que lamento, mas não me arrependo de ter olhado para ela como homem livre. Naquele instante, Amélia, com o coração apertado, tentou levantar-se para correr em socorro, mas o capataz a impediu. Fica onde está, Vossa Alteza, zombou, e fechou a porta com estrondo. A notícia espalrucei pela propriedade. Ao alvorecer, Francisco seria exposto no Pelourinho, açoitado em praça pública, e depois levado ao mercado de escravos em cidade próxima. Amélia passou a noite em claro, devastada pela culpa. Lembrou-se de cada gesto dele, o bordado secreto, o selinho na testa, a dança ao entardecer, e sentiu o peito apertar. Não suportaria vê-lo torturado. Quando o primeiro raio de sol atravessou o vitral saliente do quarto, Amélia tomou uma decisão desesperada. Vestiu a túnica simples de algodão com as mãos trêmulas. Amarrou os cabelos em um coque desalinhado e arrosteceu até a porta. Empurrou o capataz para o lado e correu pelos corredores, deixando pegadas de tecido no piso encerado. As escadas em disparada, passou pela cozinha, ignorou o alvoroço dos criados e chegou ao pátio interno, onde um esquadrão de capatazes a aguardava, chicotes erguido e cavalos enfileirados. Saia do caminho, gritou o capataz-chefe, tentando contê-la. Ela não obedeceu. Gritou pelo nome dele, Francisco, e com isso todos emudeceram. Até os cães de guarda parquiram confusos. Então um dos capatazes bateu o chicote no chão, chamando a atenção. Apana, ordenou. Porém, antes que pudessem avançar, Amélia ergueu a voz. Eu o salvo, vociferou, com todas as forças. Se me venderem ao maior lance, estarei ao lado dele. Venderão não apenas o corpo dele, mas minha honra se o fizerem. O conde surgiu no topo da escadaria, segurando o chapéu nas mãos. Oh, Solnas! Delineava em nuvem seu perfil austero. Amélia começou, mas ela o interrompeu. Basta! Ouvem-me todos, a voz ecoou. Todos se calaram. Até os cavalos se aquietaram, sentindo a tensão. Amélia ergueu o queixo, o pulso firme, e a voz clara menos pela primeira vez. Não frágil ou chorosa, mas dura como ferro. Se esta propriedade significa algo para o Senhor, se este brasão representa a honra, então não humilhe quem o defende. Francisco salvou-me da morte. Cuidou de mim quando eu caí. Foi ele quem me devolveu a dignidade. E não este conde orgulhoso, quando me aidou a subir de novo. Se me quiserem enfraquecida, vendam-me antes, porque sem ele eu não sou nada. Houve um silêncio mortal. Os capatazes se entreolharam. Alguns ergueram o olhar para o conde, aguardando sua palavra. Ele respirou fundo, comprimindo a mandíbula. Em seus olhos ardia a fúria e o orgulho ferido. Muito bem menos disse. Finalmente, se é assim que desejas, virou-se para o administrador. Providencie uma carruagem. Iremos à casa de leilões da cidade. Ela acompanhará o escravo. Como compradora no final da tarde, a carruagem deixou a propriedade sob a guarda de 4 cavaleiros. Amélia, com os olhos vermelhos de chorar, subiu ao lado de Francisco, cujas mãos agora estavam livres. Haviam sido desamarradas a seu pedido. Ele ofereceu-lhe um lenço, e ela, tremendo, guardou-o no bolso. A carruagem galopou pelas estradas de terra, levando-os rumo à província onde se realizaria o mercado de escravos. Dentro do veículo, o silêncio era profundo. Amélia segurava firme o braço dele, como única âncora em meio ao turbilhão. Não havia mais distinção de classe. Ambos vestiam trapos limpos e, por ora, compartilhavam o mesmo destino. Francisco ergueu os olhos. Serenos, obrigado por lutar por mim. Ela inclinou a cabeça, o olhar embargado, e respondeu. Sem você, não teria coragem. Assim seguiram, o sol declinando no ocaso, enquanto o destino dos dois se definia em meio a um mundo que julgava amor e escravidão não deveriam jamais se tocar. A carruagem balançava sobre o caminho de terra batida, estalando rodas e rangendo em cada pedra que encontrava.
enquanto o sol matutino despontava por trás dos morros. Amélia apoiava a cabeça no ombro do Francisco, os olhos ainda marejados, mas o coração firme. Haviam passado a noite em silêncio, não de afastamento, mas de um entendimento profundo. Dali por diante, enfrentariam juntos o que viesse. Quando chegaram à praça de leilões, um murmúrio percorreu a multidão. Escravos acorrentados eram exibidos em degraus de madeira, enquanto os compradores se aproximavam em odres de poeira, prontos para fazer suas ofertas. O cheiro de suor e de madeira antiga envolvia o local, misturado ao som metálico das correntes. À frente de todos, Francisco e Amélia desceram da carruagem. Ela usava seu vestido simples, tingido de cinza para não chamar atenção, e ele vestia a túnica limpa, agora desprovida de algemas. O leiloeiro levantou um martelo e começou a apresentar os lotes. Amélia sentiu o estômago revirar quando, ao passar por um escravo idoso, ouviu a voz rouca: lote 12, 4 anos de força e juízo, resistente ao trabalho de campo. Ela sentiu a mão de Francisco apertar seu braço, e ele inclinou-se. Respire fundo. Ela assentiu, erguendo o queixo. Sabia que ali não era apenas mais um leilão, era o palco final de seu amor e a última chance de salvar o homem que lhe ensinara o verdadeiro valor da dignidade. Quando o leiloeiro anunciou o lote de Francisco, o burburinho subiu. A multidão, o homem de olhos severos, o capataz-chefe da fazenda de seu pai, ergueu a mão em sinal de que seria o primeiro a dar lance. Amélia sentiu o sangue congelar. Que comecem os lances, menos, bradou o leiloeiro. Batendo o martelo no estrondo seco, o capataz fez o primeiro lance, alto, e do outro lado da praça, surgiram vozes que aumentavam a oferta. Amélia engoliu, em seco. Então, com a voz firme, ergueu a pluma de papel que segurava. Eu ofereço o dobro. Um frenesi tomou conta do público. Os olhares se voltaram para ela. A jovem bem vestida que se plantava à frente do bloco de escravos, arremessando uma proposta de valor que esmagaria qualquer rival. O leiloeiro por Alicúcia olhou para o capataz e depois para Amélia. Senhora, seu lance! Pela liberdade dele, menos, afirmou Amélia, a voz clara como trovoada. Não pouparei nada. Os olhares se voltaram para Francisco. Ele manteve-se de cabeça erguida, sem emoção aparente, mas era nítido o brilho que lhe invadia os olhos. Ela sabia que, se perdesse esse leilão, perderia não só o homem, mas a si mesma. Os lances continuaram, elevados por outros compradores interessados em força jovem. Porém, Amélia não recuava. Cada oferta que surgia era vencida pela sua determinação. A poeira levantava nuvens esbranquiçadas, e seu vestido simples tomava ares de plumas nobres, pois era sustentado pelo mais puro sentimento humano. No 10º lance, por fim, o leiloeiro bateu o martelo no pódio. Vendido. Pelo valor de 200 mil réis, a senhorita Amélia adquiriu o escravo Francisco. Um silêncio absoluto reinou. Então aplausos contidos e cochichos de admiração percorreram a praça. Amélia sentiu as pernas tremerem, mas manteve-se firme. Aproximou-se de Francisco, estendeu a mão e sorriu entre lágrimas. Ele, com um gesto firme, segurou seus dedos e beijou-os, num tributo de gratidão e amor. Naquela mesma hora, ela entregou o dinheiro ao homem do martelo. O capataz-chefe, com o orgulho ferido, afastou-se em riste, enquanto dezenas de curiosos se aproximavam para cumprimentá-los. Amélia ergueu a voz pela última vez. Francisco e eu estamos unidos pela liberdade que ele merece. E, sem mais formalidades, conduziu-o de volta à carruagem. Os cavalos relincharam impacientes. Ao sentar-se ao lado dela, Francisco sorriu, o rosto iluminado. Mal sabia eu que a nobreza pagaria amor com dinheiro. Ela riu, aliviada, e apoiou a cabeça no ombro dele. Paguei com tudo o que tinha menos, confessou. O novo recomeçou de volta à propriedade dos Almeida e Castro. A recepção foi inesperadamente silenciosa. O conde os aguardava no alpendre, o olhar severo passado por um gesto de respeito mudo. Quando os viu chegar de mãos dadas, ergueu um copo de vinho. Amélia, Francisco, que sejam felizes, pois hoje aprenderam o valor da verdadeira honra. Em seguida, voltou-se e deixou-os. A condessa, emocionada, segurou a mão da filha. Perdi minha criança orgulhosa, mas ganhei 2 almas livres. Nos dias que se seguiram, Amélia reformou a antiga senzala e transformou-a em lar próprio para Elsp. Francisco, agora homem livre, recobrou o nome de família, batizado pelos padres da vila como Francisco de Almeida, tornando-se lavrador livre e respeitado. Seus dias de servidão ficaram para trás. O verão findou em festas de colheita, onde os camponeses e antigos escravos dançavam sob a lua, ladeados por nobres curiosos que vinham aprender as danças ancestrais. Nas noites quentes, Amélia e Francisco lideravam a roda, mãos dadas, risos soltos.
celebrando a união que derrubara barreiras maiores que palácios. Epílogo poético a anos mais tarde, em um campo florido banhado pela luz dourada do crepúsculo. Amélia, agora plena de graça, e leve como na juventude, repousava os dedos sobre a mão calosa de Francisco. Os cabelos ruivos esvoaçavam ao vento, e seus olhares se encontravam, serenos como o lago espelhado. Lembra-se, meu amor, do dia em que me vesti de liberdade? Sussurrou ela. Lembro, respondeu ele, os olhos cintilantes, e de como seu valor excedia qualquer joia do palácio. Enquanto o pôr do sol tingia o mundo de laranja e púrpura, caminhavam juntos por entre as flores selvagens, figura de nobre e homem livre, tornados símbolos de redenção. E assim, no silêncio sagrado da natureza, selaram-se não apenas como amantes, mas como prova viva de que o verdadeiro castigo e a redenção florescem no encontro de dois corações que se recusam a se curvar diante do preconceito, erguendo a dignidade acima de todas as correntes.